Sejam bem-vindos ao debate que nos junta hoje em redor da escolha que a informação da TVI fez para a figura do ano. A nossa escolha é a figura dos refugiados. São nossos convidados Lisa Matos, do Serviço Jesuíta aos Refugiados e especialista em migrações e refugiados, também Rui Marques, da Plataforma de Apoio aos Refugiados, e Filipe Caetano, editor de Internacional da TVI. Mas antes da análise, vale a pena recordar o que se passou este ano, em que a União Europeia se debateu com a maior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial no velho continente. Mais de 900 mil refugiados, na maioria sírios, arriscaram a vida para chegar à Europa. Atravessaram o Mediterrâneo em embarcações precárias e este mar transformou-se na fronteira mais perigosa do mundo. Pelo menos 3.600 pessoas morreram. O número de refugiados que atravessou o Mediterrâneo foi 4 vezes superior ao de 2014. Um deles ficou como um símbolo do destino trágico de tantos refugiados. E foi um ponto de viragem na consciência coletiva. Era um menino sírio chamado Alan Kurdi. Tinha apenas 3 anos de idade. Parece um boneco desanimado, mas é o cadáver de uma criança que deu à praia em Bodrum, na costa turca do Mar Egeu, a 2 de setembro. Alan Kurdi tinha 3 anos de idade, um menino de nacionalidade síria, mas de etnia curda. Os pais tentavam pela 3ª vez chegar à União Europeia. São 4 quilómetros de mar até à ilha grega de Kos. Milhares de refugiados fizeram a curta travessia, mas não Alan, nem a mãe, nem o irmão, nem o pai, o único sobrevivente da família, depois de o bote se ter virado ao fim de 5 minutos de viagem. 2 dias depois, o pai enterrou a família na cidade síria de Kobani, atacada durante meio ano pelo Estado Islâmico, perante a passividade da Turquia, ali à vista do outro lado da fronteira. ما بدي غير من الحكومات العربية أكثر الشيء العربية ما بدي الدول أوروبا بدي دول عربية يشوفوا الأولاد هذول أولادي. As imagens do cadáver do menino curdo causaram no Ocidente uma vaga de solidariedade popular para com os refugiados. Mas quanto às lideranças políticas, a comoção não durou muito e as divisões instalaram-se. A crise migratória só foi surpresa para quem quis. Foram 219 mil os refugiados que atravessaram a mais perigosa fronteira do mundo, o Mar Mediterrâneo, em 2014, mais 265% do que em 2013. Em meados de abril, mais de 800 pessoas morreram num naufrágio ao largo da Líbia, número recorde no Mediterrâneo desde a Segunda Guerra Mundial. A União Europeia limitou-se a repor na sua missão naval Tritão os meios que já tivera a abandonada missão italiana Mare Nostrum. A torrente de refugiados agiganta-se e ataca o elo mais fraco, a Grécia, com as suas ilhas juntinhas à Turquia, país com uma bolsa de 2 milhões de refugiados sírios. Em agosto, a Alemanha anuncia abrir os braços a todos eles. Unserer eigenen historischen Erfahrung ist es auch wichtig, den Menschen, deren Leben bedroht ist, Schutz und Hilfe zu geben, wo immer sie das auch verdienen und wo immer sie einen ausweglosen. Os campos dos Balcãs parecem carreiros de formigas humanas rumo ao Eldorado alemão ou nórdico. Seguem de autocarro, de comboio, a pé, da Grécia para a Macedónia, para a Sérvia, para a Hungria, primeiro país do espaço Schengen na rota migratória. O líder húngaro Viktor Orbán diz que os refugiados são um problema alemão e ergue uma vedação ao longo da Sérvia e da Croácia, fechando a fronteira. A própria Alemanha, seguida da Eslováquia, da Áustria e da Holanda, suspende o acordo de Schengen, repondo controlos fronteiriços. Em finais de setembro, a União aprova aumentar de 40 mil para 160 mil os refugiados a distribuir da Grécia e Itália para os outros. Húngaros, eslovacos, checos e romenos votam contra, chegam a dizer especificamente que refugiados muçulmanos não obrigado. Só desde janeiro, mais de 900 mil migrantes atravessaram o Mediterrâneo para a Europa, mais do quádruplo do que em 2014. Os que morreram no mar foram 3.600, cerca de 14% mais do que no ano passado. Assoberbada e desunida, a Europa escolheu pagar a outros 3 mil milhões de euros oferecidos à Turquia para manter lá os refugiados. A mesma Turquia que não deixou os seus curdos ajudar os irmãos de sangue na cidade síria de Kobani, massacrada pelo Estado Islâmico. A cidade de onde fugiu a família de Alan Kurdi, o menino de 3 anos, o refugiado símbolo desta crise. Este é um problema complexo que põe a Europa em confronto consigo própria e que nos relaciona diretamente com conflitos para muitos longínquos. Vamos então à análise e começo por ti, Filipe, para que expliques aos nossos telespectadores o porquê desta escolha que fizemos. A escolha foi, diria que simples, pela dimensão, e como vimos nesta peça do nosso colega Miguel Cabral de Melo, pela dimensão da tragédia
em primeiro lugar. A nossa dúvida nunca esteve no tema em si, mas na figura em si. A certa altura, de facto, estivemos muito inclinados em escolher, por exemplo, fazer a mesma escolha que a revista Time, que foi Angela Merkel. Aliás, nesta peça, vemos os próprios refugiados a segurarem cartazes com o nome de Merkel e a gritarem por ela. E em todo aquele trajeto mais dramático pelos Balcãs, muitas vezes, até nas nossas reportagens que fizemos no local, e aliás estivemos lá também os nossos repórteres, muitas vezes eles diziam, os refugiados ou migrantes que faziam aquele trajeto, que queriam chegar à Alemanha. E, aliás, isso foi bem retratado. Mas aqui a nossa dúvida depois foi de escolher o refugiado e em que figura. E, de facto, como dizias há pouco, aquela imagem muito forte, que para mim é a imagem do ano, daquela criança a chegar morta às costas da Turquia, junto a uma praia turística, que é de Bodrum, na Turquia, de facto marca e faz uma viragem em toda esta situação. Já recordo que em abril tivemos um grande naufrágio no Mediterrâneo, no trajeto entre a Líbia e Lampedusa, e aí, portanto, a situação começou a ser tratada com muita atenção, mas mais tarde, de facto, com uma massa de migrantes a fazerem aquele trajeto e a fugirem da Síria, nomeadamente, fazerem aquele trajeto da Turquia a passar para as ilhas gregas, trouxe uma nova dimensão a toda esta situação e, por isso mesmo, decidimos escolher o refugiado em si, o refugiado que poderá ter esta imagem forte do Alan Kurdi, mas que também tem a imagem daqueles que chegam à Europa e que, com grande esperança, veem na Europa uma saída para o seu futuro, uma saída de paz e de estabilidade. Também, eu pessoalmente, estive muito inclinado em escolher uma outra imagem, que é aquele pai que segura o filho nos braços, chegar a Lesbos, e com uma grande vontade de chegar à Europa e de dar uma nova vida a esses filhos. Essa família está a viver já na Alemanha, já legalizada, e é também uma esperança para aqueles que chegam. E também um sinal de que a Europa pode de facto acolher, dentro de regras, e acho que vamos falar isso mais à frente, dentro de regras pode acolher estas pessoas, porque de facto são, como dizíamos na peça, 3.600 mortos nesta travessia no Mediterrâneo, mais de 900 mil refugiados, muito possivelmente, quando este programa for para o ar, poderemos já ter passado 1 milhão, a barreira de 1 milhão, e por isso mesmo achamos que o refugiado em si, não personalizando, mas sim com esta imagem do Alan Kurdi que ficou muito presente na nossa memória, mas o refugiado em si, tanto aquele que morre, mas nomeadamente aquele que vive e que é acolhido na Europa, é essa a figura do ano para a TVI. Muito bem, Rui Marques, temos aqui a vertente simbólica fortíssima da imagem desta criança e havia outras a que podíamos recorrer, mas temos acima de tudo factos, números esmagadores. Passado um ano, porque fomos todos testemunhas dos acontecimentos deste ano, como é que avalia a resposta que foi dada pelos países europeus? Saudar os presentes do debate, saudar a escolha da TVI, creio que é uma excelente escolha e particularmente ter sido formatada desta forma, nos refugiados, nas pessoas concretas, nestes heróis anónimos que tentam salvar a sua família, tentam salvar a sua vida, recomeçar em condições de segurança. Aliás, é muito interessante esta análise que acabou de fazer entre a imagem desta criança que morreu com o seu irmão e com a sua mãe e a família que chegou, porque é, na verdade, aí que se discute uma dicotomia fundamental a ter presente. Se queremos ser uma Europa que salva, como foi o caso da segunda família que acaba por encontrar abrigo na Alemanha e ter a oportunidade de recomeçar a sua vida, ou a família que fica destroçada, que é que 3 dos 4 elementos morrem e que o pai, o Sr. Abdullah, regressa a Kobane para enterrar a família e para ele acabou. Creio que este ano nos trouxe de uma forma muito evidente para dentro das fronteiras da Europa um problema que já era conhecido. Este problema não é novo, em particular a crise da Síria tem 4 anos. Um conjunto de países limítrofes tinha já uma sobrecarga muito significativa. Há 4 milhões de refugiados entre a Jordânia, o Líbano e a Turquia. E a Europa, de uma forma muito insensata, fugindo àquilo que é a fidelidade ao princípio essencial da sua Constituição, que é a solidariedade, não só intra-europeia, mas com os países vizinhos, ignorou o assunto. E creio que aí começa o grande problema. É que a Europa, sucessivamente, desde há 4 anos, comete erro atrás de erro. E o primeiro é não ser fiel aos seus princípios. Porque se desde o início a Europa, a União Europeia, tivesse sido solidária, quer com os países limítrofes, apoiando
por exemplo, um esforço enorme que fazem de acolhimento de refugiados. Eu regressei há pouco tempo do Líbano. O Líbano tem 1,5 milhão de refugiados para 4 milhões de habitantes. E é bom, quando falamos de números, já que falamos de números, colocar as coisas em perspectiva. Só o Líbano, sozinho, acolhe mais refugiados, quase o dobro, do que a Europa acolheu este ano. E o Líbano só tem 4 milhões de habitantes, face a uma Europa que tem 500 milhões de habitantes. O Líbano tem uma economia completamente destruída nesta altura, com um PIB baixíssimo, com uma crise política também grande. Um país frágil. E mesmo assim foi capaz de acolher estes refugiados com um enorme custo e com uma enorme dificuldade. A Europa, para 500 milhões de habitantes, para 28 países, se tivesse sido solidária, se tivesse sido proativa, se tivesse sido capaz de tomar as decisões nos tempos certos, este problema nunca teria existido, porque nós chegamos ao final deste ano, 2015, com um descontrole total da situação, com as evidências do preço altíssimo a pagar pela falta de solidariedade entre os diferentes países europeus, numa situação que não teria razão nenhuma para ser desta forma. Porque para a União Europeia acolher 1 milhão de refugiados é completamente irrelevante no quadro da dimensão dos países, número de habitantes, PIB, capacidade de acolhimento. Creio que a primeira nota que gostava de deixar é saudar a escolha da TVI ao trazer para a figura do ano os refugiados, porque é bom falarmos de pessoas. Não falamos, vezes demais, ficamos na abstração das questões teóricas e distantes, mas quando falamos de pessoas concretas, como esta criança, a sua família, todas as outras crianças e famílias que tentaram abrigo, aí percebemos que estamos a falar de pessoas como nós, e não de números ou de coisas. E aproveitando este raciocínio, a questão dos grandes valores universais, introduzo à conversa a Lisa Matos, porque estamos numa Europa em crise, com uma pressão sobre países que também têm recursos, nomeadamente os da Europa Central, têm recursos infinitamente inferiores do que outros países prósperos da Europa. Mas pergunto, e esta é uma questão para todos também, a generosidade está relacionada com a abundância ou a economia global sequestrou os grandes valores universais? Queria uma vez mais agradecer o convite e queria também começar por saudar a escolha da TVI, porque a imagem é muito clara de uma mensagem que eu acho que é fundamental. Ninguém escolhe ser refugiado. Não é uma escolha. As pessoas vêm porque estão em situações de desespero e porque precisam de proteção. E, portanto, eu penso que estamos a chegar ao fim do ano e que conseguimos falar de uma crise de refugiados e não uma crise migratória. Que era muito... Começámos o ano muito a falar dos migrantes que estão a tentar chegar à Europa, dos migrantes económicos que querem os nossos empregos, etc. E eu acho que conseguimos, com o discurso e com estas lutas, e tentar ver como é que podemos acolher e como é que podemos acomodar as pessoas que vão tentando chegar a nós, conseguimos passar pelo menos essa mensagem. E esta é uma imagem que é chave. Relativamente à abundância, a Europa aqui age como a terra prometida, portanto tem uma imagem de terra prometida. Podemos perguntar o porquê agora desta crise, o porquê destes números, e é verdade, como o Dr. Rui Marques disse, os países limítrofes, os países vizinhos dos conflitos estão neste momento sobrecarregados com o número de pessoas que chegaram, e nós pensamos nos refugiados enquanto pessoas que não têm controlo sobre o seu próprio destino, e que, por exemplo, podem fugir da Síria, do Iraque, ou da Eritreia, ou do Sudão, e que têm uma rota pré-definida, e até podem ter, mas que vão fazendo escolhas ao longo da sua viagem. E, portanto, pessoas que, por exemplo, podem estar no Líbano há 2 anos, se continuam sem opções de educação para as crianças e emprego, por exemplo, para os adultos, vão ver que outras opções é que têm. E este caos que nós temos nas fronteiras externas da Europa, que é muito revelador da falta de solidariedade intra-europeia, de facto proporciona condições para as pessoas tentarem entrar em espaço europeu e tentarem e idealizarem um país de chegada, em que outros países passam a ser países de trânsito. Por exemplo, nós temos quase 700 mil refugiados e imigrantes que chegaram a território grego com o objetivo, na vasta maioria, de seguirem para a Alemanha, seguirem para a Suécia, que são os países que tradicionalmente têm melhores condições de acolhimento desta população. Portanto, esta abundância que nós temos na Europa
é uma ambulância que chama, mas nós temos de dar resposta de uma forma responsável, porque temos também uma opinião pública que tem de ser e que deve ser educada. E, portanto, se nós temos 1,5 milhão de pessoas que chegaram até nós temos de dar condições de vida e de acolhimento. E eu acho muito interessante o facto da Suécia, que é o país que per capita na União Europeia recebe mais refugiados. Há a imagem muito forte da líder do Partido dos Verdes a chorar, a emocionar-se, quando teve de denunciar ou quando teve de falar em público que as fronteiras iam fechar, ou iam ser controladas, perdão. E, portanto, que é um país que tradicionalmente acolhe, que no seu website pede desculpa para as pessoas saberem, para os potenciais requerentes de proteção internacional e potenciais refugiados que estão a chegar ao país, que não vão ter as condições que poderiam esperar numa outra altura. Sim, porque é uma percepção, uma coisa é a percepção que externamente têm de nós, outra coisa é a percepção que os países europeus vão tendo de si próprios no momento de crise. E a questão da separação de migrantes e refugiados não está encerrada. Continua esse debate nas sociedades europeias e continua a haver uma enorme dicotomia sobre a questão de quem é migrante e quem é refugiado. Rui Marques, esta barreira psicológica, sabendo nós que à partida, fazendo uma escolha, deixamos sempre gente de fora. Mas eu creio que é fundamental. Não podemos continuar a misturar tudo. Claro que o fenómeno da mobilidade humana tem na sua raiz aquilo que de melhor a humanidade tem. Ou seja, procurar um futuro para si e para a sua família. Quer dizer aquilo que de melhor a humanidade tem. A capacidade de ir à procura desse sonho que nós, portugueses, conhecemos tão bem. Porque nós, melhor que muitos outros países, podemos compreender muito bem quem vai à procura do melhor futuro. Porque ao longo de toda a nossa história recente, para nem irmos mais atrás, nós temos milhões de portugueses e lusodescendentes espalhados pelo mundo como imigrantes. Portanto, tudo o que dissermos sobre mobilidade humana, lembremos-nos sempre dos nossos 4 a 5 milhões de portugueses e lusodescendentes que são imigrantes espalhados pelo mundo. Também eles tiveram que ir à procura de uma vida melhor e representam, porventura, aquilo que os portugueses têm de melhor, de empreendedorismo, de capacidade de sonhar e de construir uma vida melhor. Mas, nesta altura, é fundamental distinguir estes dois estatutos, os migrantes económicos e os refugiados. Porque, em relação aos migrantes económicos, é aceito, e creio que devemos defender essa tese, que os países de acolhimento têm toda a legitimidade de estabelecer cotas de entrada, de quantos imigrantes económicos é que podem aceitar, consoante a sua situação de mercado de trabalho, as suas condições de alojamento, a sua sensibilidade da opinião pública e, portanto, os países têm toda a legitimidade de definir quantos imigrantes económicos é que podem acolher. E, nesse sentido, quem parte de uma situação de migrante económico fala à procura de uma melhor vida, o que é legítimo, mas que é totalmente distinto do estatuto de quem viu a sua vida completamente destruída por uma guerra, podia ter sido por uma catástrofe natural ou por outra razão, mas por uma guerra, em que, numa situação de total insegurança, precisa de sobreviver e precisa de procurar um abrigo. E perante essas situações, já não estamos a falar de uma opção dos países de acolhimento receberem X imigrantes, mas estamos a falar de uma obrigação que decorre de sermos signatários da Convenção de Genebra, mas, sobretudo, eu nem quero ir para argumentos legais, decorre de um princípio básico de humanidade. Quando vemos alguém que perdeu tudo, que precisa de abrigo, ainda que provavelmente, na maior parte dos casos, um abrigo temporário, porque o sonho de todos os refugiados é, assim que for possível, regressar ao seu país, nós temos obrigação. Não se trata de uma questão de opção. Temos a obrigação moral, ética e legal de acolher estas pessoas. As coisas não estão, de facto, a correr bem. Os mecanismos que estão a ser criados estão a ser anulados. Temos fronteiras que estavam abertas. Houve um momento aqui de viragem importante que eu penso que foi também liderado pela Alemanha, quando disse, falou de um número surpreendente para acolher pessoas, mas observamos nas semanas seguintes as fronteiras a fecharem-se, pessoas a ficarem de fora. E temos neste momento milhares e milhares de pessoas a viverem ao relento, em zonas de ninguém, em fronteiras e neste momento totalmente invisíveis. Porque já não as temos. E esse é um ponto muito importante nós percebermos que está a correr mal e porque é que está a correr mal. E sermos rápidos a alterar aquilo que tem sido um trajeto de erros sucessivos para decisões mais acertadas. Ora bem, está a correr mal, primeiro porque não fomos capazes de prever aquilo que era óbvio que ia acontecer. Quando percebemos que temos à volta da Europa 4 milhões de refugiados, é óbvio que um dia a Europa seria tocada também pela necessidade de acolher refugiados. Não nos preparámos convenientemente para ter um controle externo de fronteiras e há uma coisa que é fundamental, como se percebe, eu no quadro em que estou da Plataforma de Apoio aos Refugiados,
refugiados, com um conjunto muito vasto de organizações portuguesas, somos claramente defensores e promotores do acolhimento dos refugiados, não só em Portugal, mas nos restantes países europeus. Mas, a par com este acolhimento, é fundamental haver o controle da fronteira externa da União Europeia. Bom, e nesse sentido foi agora criada uma nova força policial que vai reforçar os poderes e também, no fundo, travar o fluxo, porque não sejamos ingênuos, esta força também vai travar o fluxo. E a controvérsia, que esta opinião que nós temos aqui não é generalizada na Europa, porque vimos, aliás, uma das maiores resistências que aconteceram foi precisamente, é preciso dizer também os nomes e os países, não é? Porque aconteceu com a Hungria, que fechou a fronteira, nomeadamente a fronteira ali com a Sérvia, e de forma muito dura, com exército e arame farpado, todas as maneiras de feitios. Fizeram-se muitas comparações, por exemplo, em relação à Segunda Guerra Mundial. Nunca é simpático fechar a fronteira. Não é simpático, aliás. Nem nunca é fácil não é fechar, simpático, não é? E o que é ainda mais interessante é que aquela atitude de Viktor Orbán acabou por ser primeiro criticada e depois até subscrita por países daquela zona do leste da Europa, pertencentes ao ex-bloco de leste. É preciso referir isso. Há narrativas diferentes dentro da Comissão Europeia, dentro do Conselho Europeu, nomeadamente. E isso mesmo é refletido na lentidão de resposta da própria Comissão Europeia, da própria União Europeia como um todo, e as instituições europeias. Aliás, o bloqueio que existe na Europa na resposta a toda esta questão, se olharmos para os números, vemos que foi definido que teriam de ser distribuídos 160 mil refugiados no espaço de 2 anos. Na altura em que falamos, nem 200 foram distribuídos. Como dizia o Presidente da Comissão Europeia, não vamos demorar dezenas de anos a distribuir estes 160 mil. Sim, não falamos de 4 milhões. Este ritmo começa a ser... Obviamente que o ritmo vai... Há aqui uma série de mecanismos que não estão a funcionar. A partir do momento em que começarem a funcionar, também a distribuição vai ser mais rápida. Mas o que é certo, há aqui um bloqueio que não é necessariamente só da Comissão, das instituições europeias. É muito fácil nós chutarmos para canto e dizermos que a culpa é de Bruxelas. Não é bem isso. Os países também têm uma grande culpa nisto, mas, de facto, como dizias, Cristina, a definição de uma guarda costeira e de uma guarda de fronteira vai substituir o Frontex com muito mais elementos, duplicar o número de elementos para registro, distribuição. Os hotspots, nomeadamente os hotspots, estavam definidos 14 hotspots, que são locais onde é registadas as pessoas, nomeadamente os refugiados que vão ser depois distribuídos. Um hotspot e meio está a funcionar. O que está a funcionar é o de Lampedusa, porque tem não tem muita capacidade, mas tem muita experiência. Quem chega a Lampedusa, nomeadamente, neste momento, por causa de toda esta distribuição de forças navais no Mediterrâneo, nomeadamente no Sul, junto à Líbia, portanto, só chegam a Lampedusa os casos mais graves, as pessoas que precisam de cuidado imediato, cuidado médico, e eles estão preparadíssimos para isso. O Centro de Refugiados em Lampedusa recebe legalmente 400 pessoas, mas quase sempre está a transbordar. Mas o que é certo é que eles chegam e são logo distribuídos. Este hotspot está a funcionar. Um outro hotspot em Lesbos está a funcionar mais ou menos. Mas há muitos outros hotspots, nomeadamente mais 12, que não estão a funcionar. E são quase todos na Grécia. E a Grécia, como dizia a Elisa, 700 mil pessoas chegaram à Grécia no espaço de um ano. Aquelas ilhas, Lesbos, Kos e as outras que têm nomes ainda menos conhecidos, receberam as pessoas, normalmente recebiam algumas milhares de pessoas que iam passar férias ali, de facto o Mediterrâneo é fabuloso ali, para férias, e não estão preparadas para isso. Portanto, temos aqui essa situação de uma resistência de grande parte dos países europeus. De facto, há países como o nosso que têm uma vontade de receber refugiados, não têm recebido com tanta dimensão. Há países que são um exemplo, não são para a Europa, mas para o mundo, como a Suécia, que é um exemplo para o mundo. A Alemanha, que tem uma dimensão económica e de população, 80 milhões de habitantes, pode perfeitamente receber 1 milhão de refugiados. E há casos depois há casos tão bonitos como o do Canadá. O outro dia, quando chegou o primeiro grupo ao Canadá, o primeiro-ministro fez um discurso extraordinário. Mas aí temos um governo novo, não é, Cristina, como sabes? Mas é invulgar. Exato, é invulgar esse tipo de... Mas eu só gostava de dizer aqui duas coisas. Relativamente ao fechamento das fronteiras, houve sim um fechamento, nomeadamente de alguns países, das fronteiras externas, e claro que a Hungria é um caso muito claro, e as pessoas não deixaram de ir para a Hungria
também porque Merkel salvou a face da União Europeia, porque disse venham até nós. E, portanto, as pessoas foram à volta, porque está mais provado. Nós temos isso na fronteira sul dos Estados Unidos, portanto, construir uma vedação não chega, um muro não chega, as pessoas arranjam outros meios. Exato. O que houve, de facto, dentro da União Europeia foi o controle, foi a reinstituição do controle de fronteiras. As fronteiras não estavam fechadas, mas enquanto nós não conseguimos controlar a fronteira externa, teremos inevitavelmente controlar a fronteira interna. Nós, europeus, que temos um bocadinho de dificuldade e queremos o nosso espaço livre de circulação, teremos de ceder aqui algum bocadinho de espaço a estas instituições europeias, e eu acho que este passo que foi dado ontem pela Comissão Europeia da proposta da Guarda Europeia de Fronteira... de costeira e de fronteiras. Costeira e fronteiras. Que passa um bocadinho da responsabilidade para uma instituição europeia, no caso de Estados que tenham fronteiras externas, de estarem a sentir uma pressão e não conseguirem responder, que já foi criticada por alguns Estados-membros, mas o que nós vamos ver na União Europeia é que as coisas demoram tempo a acontecer. E, portanto, é bom, se calhar, fazer uma proposta um bocadinho além para depois podermos ir recuando. Recuando, mas sempre avançando. Relativamente ao mecanismo de recolocação, que de facto ainda está no seu início, eu acho que é um mecanismo muito importante, porque penso eu deverá fazer parte no futuro de uma revisão do regulamento de Dublin. Isto é... Mas está a ser bem formulado, ou seja, pode estar a ser lento este processo, mas no dia em que ele começar a funcionar em pleno, tem bases para ser efetivamente eficiente, porque agora é lento, já percebemos isso. Mas nas tuas fundações está a ser bem feito? Eu penso que sim. Eu penso que com a Frontex a ser substituída por esta nova agência e, portanto, passando parte da responsabilidade para uma organização que não depende somente da vontade dos Estados-membros, porque nós podemos dizer que, de facto, os hotspots na Grécia ainda não estão a funcionar, mas a Grécia recebeu 700 mil pessoas. Nós não temos sequer a dimensão do que é ter que processar esse fluxo de pessoas. Portanto, aquilo que nós temos ouvido nos últimos meses, desde setembro, desde que vários países, e nomeadamente sob a liderança do Dr. Rui Marques, a resposta da sociedade civil em Portugal de estar preparada, de muito rapidamente disponibilizar centenas de lugares de acolhimento para pessoas que pudessem vir para Portugal. Depois tivemos de desacelerar esse processo, porque começamos a ouvir porque a Itália e a Grécia não estão a funcionar, a Itália e a Grécia dizem os outros Estados-membros não estão a mandar os experts, as entidades europeias dizem... Portanto, é um jogo do empurra. Se nós tivermos, de facto, uma coisa mais centralizada que permita dar o apoio que estes países, que neste momento são a Itália e a Grécia, mas que a Suécia poderá, por exemplo, querer ativar também um mecanismo de recolocação para os vastos números de refugiados que, entretanto, chegaram, eu penso que nós temos aqui as condições para este mecanismo, que neste momento é um mecanismo de emergência, passar a ser um mecanismo permanente do regulamento de Dublin. Talvez só pegar neste ponto que a doutora Elisa aqui trazia. Este tema não pode ser abordado com uma só medida. A constituição desta nova força é importante, mas este é um problema social complexo que exige um modelo de governação integrada. Ou seja, exige abordar a questão desde o país de origem, passando pelos países limítrofes e chegando à Europa como espaço de acolhimento. É preciso ver de uma forma integrada estes três níveis, enquanto a Europa não se empenhar de uma forma séria na pacificação da situação da Síria, no apoio aos países limítrofes, em particular não só a Turquia, com a qual estamos agora em negociações, mas eu chamo muita atenção para a questão do Líbano, que pode vir a ser a próxima guerra se nós não fizermos nada e, mais uma vez, iremos descobrir mais à frente que estivemos desatentos, que não fomos ágeis o suficiente para responder no tempo certo. Precisamos, portanto, ter uma perspectiva integrada nesta lógica. Precisamos ter uma perspectiva integrada na dimensão do tempo. Aquilo que é a intervenção de curtíssimo prazo, de emergência, mas também trabalhar desde já a intervenção de médio e longo prazo. Pensar, por exemplo, já a questão da reconstrução da Síria. A Síria é um país que precisa de ser reconstruído, foi completamente destruído nesta guerra. Para que os refugiados possam regressar, têm que ter condições no seu país de reconstrução.
Mas dá a sensação que cada vez menos esse tipo de soluções passa por nós. A realidade do Médio Oriente tem-se imposto de uma maneira mas se a Europa não for capaz... tremenda, como quem o destino está nas mãos deles acima de tudo, não é? Não exatamente. Eu creio que sim, é verdade que a realidade tem sido imprevisível e em grande medida pelos nossos erros e pela nossa inação, porque efetivamente os contributos que a União Europeia tem dado na crise do Norte da África, seja das primaveras árabes, seja agora no caso específico da guerra da Síria, é um contributo muito frágil, muito desadequado, cheio de erros e que não pode continuar nessa linha. Eu sublinho que enquanto não houver esta capacidade de visão integrada, rápida e eficaz, nós não saímos de uma espiral negativa que será cada vez pior. Deixe-me só pegar, só para terminar, Cristina, há pouco falava-se nesta questão de que pistas de esperança, para além desta notícia, por exemplo, o exemplo do Canadá. O que é que o exemplo do Canadá nos traz? Enquanto a Europa não tiver um mecanismo de reinstalação a partir de países limítrofes e for capaz de dizer de uma forma clara, para chegar à Europa há um canal seguro a partir do Líbano, a partir da Turquia, a partir da Jordânia, e é só esse o canal que a Europa admite, porque nós não queremos que as pessoas corram risco de vida a atravessar o Mediterrâneo, mas temos que pôr esse canal a funcionar e ter 200, 300, 400 mil refugiados por ano que recebemos a partir destes países. A conversa com a Turquia é exatamente essa. Exatamente. É impedir que escolha a rota mediterrânica para haver uma escolha pela rota terrestre. Canais seguros. Exatamente. Esta ideia de canais seguros. E, ao mesmo tempo, permitir, e essa é uma questão que tem que ser imediata, cooperação bilateral entre os Estados. Esta ideia de que tem que ser tudo coordenado centralmente por Bruxelas, está provado que a burocracia que isto envolve bloqueia tudo. E, portanto, o que, por exemplo, a Plataforma de Apoio aos Refugiados defende de uma forma muito clara em relação ao nosso país, já iremos falar disso, mas é que Portugal coopere diretamente, bilateralmente com a Grécia, Estado a Estado, para, por exemplo, num dos novos hotspots a abrir, Portugal se associa a esse hotspot, apoia as autoridades gregas no processo de identificação, no processo de constituição de listas, na preparação dos refugiados ainda em território grego para virem para Portugal, para que possam ser acolhidos da forma rápida, eficaz e com perspectiva de sucesso. Enquanto isto não for feito, todo o processo está errado, todo o processo é ineficaz, vai conduzir, com certeza, não só à paralisia, 3 meses sem recolocações de 200 pessoas é um escândalo, mas sobretudo a que a situação se piore cada vez mais, fique completamente sem controle e que paguemos desde logo um preço. É que a opinião pública, as opiniões públicas na Europa estão em pânico. E, sobretudo, estão em pânico pela noção, e é muito importante sublinhar isto. Eu não faço julgamentos de valor. Não acho que os que são anti-acolhimento são piores do que os que são pró. Estão em pânico pela noção de descontrole total da situação. E também isso é que é o dos pânico. medos das pessoas, que muitas vezes são irracionais. São pessoas generosas, são pessoas boas, mas depois pensam, bem, e o meu trabalho? Esta é a conversa que se ouve e que nos transporta para o nosso cenário nacional, de um país em crise, de um elevadíssimo desemprego. Temos tido a história feliz dos refugiados que já chegaram e que foram bem acolhidos e que estão tranquilos. Como é que tem evoluído o trabalho de sensibilização das nossas comunidades, sobretudo depois daquilo que pode ser um revés causado pelos atentados de Paris? As pessoas sentem isto como mais próximo. Como é que se gera isto? Partes, para não ir temos a vários, muito tempo. Temos vários dossiês de uma forma muito breve e passar também aos outros membros do painel. Primeira questão, não é nada certo que os países mais ricos e que tenham mais recursos sejam os mais acolhedores. Claro que não. 85% dos refugiados em todo o mundo estão em países pobres ou em vias de desenvolvimento. Portanto, não há uma correlação direta entre recursos financeiros, riqueza, capacidade económica e vontade de acolhimento. Nesse sentido, existem muitos países, por todo o mundo, que não tendo recursos, acolhem refugiados porque são solidários. Porque dizem, apesar dos fracos recursos que temos, nós somos capazes de ser solidários. Para nós, ser solidário é um valor fundamental. E, nesse sentido, Portugal está e vai ser solidário com os refugiados que vierem a chegar a Portugal. Porque, primeiro, estamos a falar de um número completamente irrelevante. Mas é isso que se sente quando fala com as pessoas? Não, eu sinto, e vamos depois ao capítulo... Com o senhor do café, claro, com o taxista, mas, o com as pessoas que têm dificuldades no dia-a-dia, com os fracos recursos que têm. Claro. O senhor do café enfim, todos aqueles que têm, nesta altura, receios, medos, desconfianças, eu percebo-os perfeitamente. Mas, neste sentido, gostava de me sentar com cada um deles a conversar e ir ponto a ponto, argumento a argumento, para perceber que esses medos não têm nenhum fundamento. Não têm medo do fundamento, por exemplo, de concorrência com o mercado de trabalho. Os refugiados são completamente
não têm nenhuma capacidade de competir com um cidadão nacional para um posto de trabalho. Claro. Não têm. Não dominam a língua, não estão integrados, não têm redes de contacto. Portanto, têm uma enorme desvantagem competitiva. Os refugiados são tão poucos que dariam 15 por concelho para o país inteiro. Onde é que isto tem impacto no país? São 4.500 em 10 um número milhões. bastante reduzido. Mas a Lisa, última coisa, deixe-me só o terrorismo, porque tocou aí de lado o terrorismo e eu não quero deixar de passar pelo terrorismo. E calmo. É uma injustiça enorme que eu, numa conversa de olhos nos olhos com o senhor do café, lhe diria: estes refugiados estão a fugir dos terroristas, tiveram as suas casas, as suas cidades, os seus países completamente destruídos pelos terroristas. Chegam aqui, pedem-nos auxílio porque perderam tudo por causa dos terroristas. E nós, é a eles que vamos fazer pagar a fatura dos atos terroristas que foram cometidos contra nós. Mas que civilização tão injusta, tão iníqua. Como é que é possível fazer pagar o preço daquele que foi o criminoso, fazer a vítima pagar esse preço? Estamos a falar de pessoas, Lisa, tem uma longa experiência, feita nos Estados Unidos, a tratar com o trauma. Trauma na tortura, trauma nos maus tratos. Então vamos receber pessoas que estão para lá de fragilizadas, mas que ao mesmo tempo são muito resilientes, passaram por muito, mas também são muito diferentes de nós. Têm um código, quer cultural, quer religioso, que é extremamente, que é diferente de nós. Esta é uma gestão delicada que requer muito cuidado e que, ao lidarmos com refugiados com traumas de guerra, eleva o grau de dificuldade na integração ou não? Ou vêm muito receptivos para essa integração? Primeiro vou pegar ali numa coisa que o Dr. Rui Marques, porque eu convidava o senhor do café, nesse caso, a conhecer um refugiado e as histórias que nós temos dos nossos refugiados, porque isso é somente o medo do desconhecido, que nunca viram, não sabem. É de facto. Porque aquilo que nós temos, nós temos uma refugiada síria, que é uma das nossas mediadoras culturais, o carro já se avariou não sei quantas vezes e cada vez que se avaria o carro vem toda a gente na rua, vem ajudar a empurrar, etc. Depois conta que às vezes que contou à senhora do café que era síria, que a senhora se abraça a ela a chorar. Portanto, nós temos uma generosidade em nós, portugueses especialmente, que os refugiados sentem. Portanto, os outros medos nós enquanto profissionais na área, temos uma obrigação então de criar espaços para desmistificar estes medos, este medo do desconhecido. Relativamente se é mais difícil ou não a parte traumática ou possivelmente tortura, há uma parte significativa desta população que foi torturada nos países de origem, dependendo dos países de origem, do tipo de regime de que estão a fugir e do tipo de perfil, porque essa perseguição pode ter por base a religião, a raça, a nacionalidade, a opinião política, etc. Sim, estas, nomeadamente, viveram sob bombardeamento, em situações de guerrilha urbana, de sequestro por diferentes forças no terreno, com falta de alimentos, com, enfim, gravíssimas provações. Vêm, por isso, mais receptivos? Ou seja, o valor da paz, de estarem em paz, é superior a estas barreiras que nos separam? Absolutamente. A segurança nós somos um porto seguro. E, portanto, nós somos olhados enquanto porto seguro. Somos olhados também com algum receio, porque nós temos de criar relações de confiança com pessoas que perderam tudo ou que foram traídas por outros das suas comunidades, etc. Gostava de lembrar que nós não estamos só a falar de sírios. Neste momento falamos muito de sírios, porque há a guerra na Síria, mas estes refugiados que chegarão a Portugal em breve, no âmbito da recolocação, serão nomeadamente também iraquianos e eritreus, e haverá outras nacionalidades. E os refugiados que Portugal recebe, e nós este ano temos boas notícias, que até ao fim de novembro já tínhamos 820 pedidos de asilo, o que é um aumento relativamente ao ano passado, o que quer dizer que Portugal passa a ser um polo de atração. Isto é muito bom. No ano passado nós tivemos 440. E, portanto, nós, para além de representarmos esta segurança, temos, obviamente, de estar conscientes daquilo que são as diferenças culturais e o passado. Mas esse passado é inerente à experiência de refugiado. Uma pessoa é refugiada porque foi perseguida por esses motivos. E, portanto, trabalhando nesta área, e as pessoas que querem ajudar refugiados, aquilo que eu convido sempre é saber ouvir. Como é que tem sido acolhido o véu?
estas senhoras sírias que vivem uma cultura de modéstia, o véu é um sinal disso mesmo, mas que pode criar irritações nas pessoas. Como é que elas têm sido acolhidas na sua enorme diferença, que começa até pela maneira como se veste? Bom, nós temos imigrantes nas nossas comunidades e eu, no âmbito do Serviço de Ajuda aos Refugiados, estou a coordenar o programa de reinstalação de refugiados, portanto, aqueles refugiados que chegaram a Portugal no início de novembro, nós estamos a acolher famílias sírias e eritreias. As famílias sírias são, de facto, são muçulmanas sunitas e as mulheres usam o véu. Nós trabalhamos num bairro, o Serviço de Ajuda aos Refugiados tem uma grande experiência a trabalhar com populações imigrantes, portanto o véu não é uma coisa desconhecida. Em Lisboa, se calhar, e em algumas zonas. Há questões práticas, por exemplo, fotografia para identificação, em que há muitas coisas que nós, em Portugal mesmo, que os serviços vão ter que ir ajustando. Nós temos experiências de outros refugiados no passado em que lhes disseram que tinham, refugiadas no caso, tinham de tirar o véu para a fotografia e depois que estavam a comparar com outras pessoas que não tiraram o véu. Portanto, há coisas que têm de ser definidas. Nós, por exemplo, a solução que arranjámos para as nossas senhoras foi uma fotógrafa que fez a fotografia e elas tinham de mostrar as orelhas, porque faz parte das regras, mas não tiraram o resto do véu. E, portanto, na escola, por exemplo, os nossos meninos estão integrados numa escola e, às vezes, e quando lá vêm os pais, as crianças olham, as crianças sabiam que iam chegar refugiados, estão a ser muito bem acolhidos, mas naturalmente as pessoas olham. E se olharem com essa curiosidade de querer saber, nós neste momento não temos tido resistência. Penso que será um bocadinho diferente se, ou nas comunidades, como por exemplo no caso dos nossos colegas em Penela, que poderão ter pessoas que usam o niqab e portanto só veem os olhos. Isso poderá causar um bocadinho mais estranheza, mas as nossas senhoras, quando vão à missa, se calhar também cobrem a cabeça. Portanto, há coisas que também não são assim tão diferentes. Depende de como abordamos. Entramos já na reta final do programa, temos apenas 5 minutos e eu gostaria de perceber a vossa sensibilidade relativamente ao que pode ser o ano 2016. Os conflitos estão ao rubro, faltam soluções e temos este problema ainda para gerir e na sua fase preliminar, praticamente. Filipe, tu estiveste em Itália e foste testemunha da forma como os italianos estavam a gerir este problema e até de uma forma surpreendentemente positiva. O que é que esperarias para esta Europa e para o nosso país para o ano 2016? Sim, brevemente. Eu tive a oportunidade de estar em Lampedusa e na Sicília e lá não há... A Itália tem norte e sul, é preciso ficar bem definido, obviamente que isso é uma verdade, mas a verdade da separação norte e sul é de facto o norte intolerante em relação aos refugiados, não tem qualquer vontade de lidar com essa questão, tem a ver com uma dimensão política, com uma instalação maior de posições políticas de direita e extrema-direita, uma parte do país mais rica até, o Rui Marcos falava há pouco que não há uma correlação direta entre os mais ricos que possam receber mais, pelo contrário, em Itália é exatamente assim, do sul e nas ilhas, Sicília nomeadamente e depois Lampedusa, que é ínfima, há uma grande vontade de receber, acolher, integrar refugiados. O problema é que em Itália, nomeadamente eles recebem eritreus, muitos eritreus, e a Eritreia foi uma colónia italiana. A questão é que os eritreus não querem ficar em Itália. E, aliás, a grande maioria daqueles que chegam pela Europa, as pessoas dos barcos, ou boat people, aliás, é uma questão mais antiga, mas como os italianos dizem, as pessoas dos barcos que chegam são muito bem acolhidos, mas muitos deles não ficam. Aqueles que ficam não legais, de facto, entram numa vida clandestina e não muito agradável, porque depois, quando chegam ao continente, nomeadamente ao sul de Itália, e depois entram para o norte, veem que a Itália é diferente e aquilo é uma outra Europa que aparece ali. Portanto, é uma situação que a Itália vai continuar a ter, vai ter ali um foco de tensão, sendo que Lampedusa é um exemplo, neste caso de distribuição e recolocação de refugiados, que pode ser utilizado para outros casos. Deixa-me só referir, Cristina, que eu acho que, sim, só para definir e para frisar esta nota, é que eu acho que um dos grandes problemas que pode existir este ano é na Alemanha. Concretamente, porque a Alemanha vai entrar num ciclo político também importante.
o número de refugiados e a disponibilidade para a recepção de refugiados está a criar já tensão na coligação governamental. Merkel já tem sido criticada e vai haver um novo ciclo político com eleições em 2017 e aí com algumas posições de extrema-direita que poderão surgir. Aliás, há um movimento na Alemanha que é o Pegida, que tem vindo a crescer de crítica. Portanto, acho que em 2016 devemos estar muito atentos à situação na Alemanha. Rui Marques, muito brevemente. 2016 será o ano do princípio do fim da Europa ou o ano da refundação da Europa? Não estou particularmente otimista em relação a 2016. E não teme muito rapidamente que estejamos a criar sem querer novas comunidades excluídas ou esquecermos de pessoas que estão presas nas fronteiras? Tenho sobretudo uma enorme preocupação porque acho que a Europa pode implodir. Muito bem. Chegamos ao fim deste debate. Quero agradecer à Lisa Matos, ao Rui Marques e ao Filipe Caetano terem estado connosco para refletirmos sobre estas questões, sabendo que a continuação dos conflitos nas fronteiras mais próximas do continente europeu é garantia de que o problema dos refugiados não vai ser resolvido tão cedo. Para 2016 mantém-se, por isso, a grande incógnita sobre como é que a Europa vai responder e até que ponto está à altura do enorme desafio que este momento da história lhe apresenta. Quero encerrar com uma música, com imagens que simbolizam o sofrimento dos refugiados, o sacrifício e a dor de quem se vê obrigado a fugir do seu país. A música é de João Gil, interpretada pelo coro e orquestra Gulbenkian. Boa noite. Hello? We need some help! O fluxo de refugiados na Europa está imparável. Muitas pessoas são resgatadas à beira da morte. As imagens podem impressionar alguns espectadores. Desperto quando os muros são de medo e o meu sangue se arrima ao mar, o sangue que manchou o oceano, sombras de guerra que nunca irão matar. A forte natureza os meus sonhos. Salve Maria, lágrimas sem fim. Salve Maria, mocir de terra e honra. Salve Maria, para ter um chão inteiro e satisfaz a fome dos teus sonhos. There's no job. Maria. Desamor num tempo imperfeito, onde tudo mente e divide. A cidade inteira partiu como um navio da noite. Vou à praia e continuo a ser eu,
want love. Maria, lágrimas sem fim. Salve Maria, ser de terra e honra. Salve Maria, para ter um chão inteiro e satisfaz a fome dos teus sonhos. Maria. I need to make a good future for myself, for my family. Salve Maria, lágrimas sem fim. Salve Maria, ser de terra e honra. Salve Maria, para ter um chão inteiro e satisfaz a fome dos meus. Salve Maria, lágrimas sem fim. Salve Maria, ser de terra e honra. Salve Maria, para ter um chão inteiro e satisfaz a fome dos teus sonhos. Maria, They must think we want to live in peace.